Então, mesmo que você tenha tido, né, essa coragem que você teve de falar de uma ética do devir que poucos falaram, ou talvez ninguém tenha falado, será que para você falar dessa ética do devir não precisava ter entrado no debate da ética mesmo? Então, quais as éticas que existem, quais as interpretações éticas do marxismo, e partindo desse debate mais inserido no campo da ética, né? Porque vários dos não que os autores que você usou, eu posso estar enganado no que eu estou falando, mas a impressão que eu tive é o seguinte: não que os autores que você usou não falassem de ética, todos eles, Badiou, Althusser, Mészáros, Lukács, etc. Você citou vários. Não que eles não falassem de ética, mas sabe, me parece que o debate próprio da ética ficou meio diluído, entendeu? Meio diluído. Então, senti um pouco de falta disso, né? E outra coisa, como você é um marxista, né? A filosofia, ela é normativa, né? A filosofia, ela é normativa, mas uma ética do devir baseada em Marx e uma ética do devir pensada por um pesquisador marxista como você, ela não deveria se basear mais numa conexão entre o normativo e o real. Então, me parece que às vezes a sua construção ficou muito idealista. Eu acho que você poderia explorar mais quais são as bases reais dessa ética do devir hoje. Você citou, por exemplo, numa passagem, você citou a teologia da libertação. E na tua introdução você também falou que o marxismo pode dialogar com outras correntes. Eu acho que uma outra opção de trabalho também seria você explorar exemplos, porque assim, dá a impressão às vezes que você estava escrevendo uma utopia, quando não é, quando você é marxista. Então, a minha pergunta é o seguinte: se você tivesse, mesmo nessa sociedade capitalista, nas relações sociais reais que nós temos, buscado luzes no fundo do túnel que apontam para esse novo homem, para essa nova ética, não teria sido um método mais marxista? Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade extremamente pautada no individualismo, no egoísmo, na competição, né? Será que só no futuro, quando essa nova sociedade em que vai existir a ética do devir, será que só no futuro comportamentos diferentes do egoísmo, do individualismo, da competição vão existir? Ou mesmo hoje nós podemos verificar em algumas situações, e seria interessante entender por que essas situações produzem, por exemplo, por que determinadas situações mostram que o homem é capaz de cooperar, o homem é capaz de ser solidário, o homem é capaz de ter comportamentos e ações mais relacionadas ao perfil do novo homem que você está preocupado que a humanidade consiga produzir, né, um novo homem e uma nova sociedade. Então, às vezes, me pareceu assim, de um lado você apresenta o marxismo e tal, do outro lado você trabalha com a ética do devir, a impressão que eu tive, num plano muito idealista, sendo que me parece que daria
para integrar o ideal ao real de hoje, pegando manifestações positivas do real de hoje que apontam, né, que como a possibilidade de um novo homem, uma nova sociedade, uma nova ética, né? Bom, deixa eu ver aqui. Outra coisa, eu acho que é interessante, aí é mais uma dica, né? Observar o Althusser, né? O Althusser, o Bourdieu, eles são autores, o Lacan, né? Que o Bourdieu ele se influenciou também por Lacan. Você chega a falar em Lacan em algum momento. Eles são das ciências sociais francesas, né? Durkheim, Marcel Mauss, né? Então, muita influência do estruturalismo, né? É importante ter essa visão, né? De que eles têm uma determinada leitura do marxismo, né? Assim como você procurou resgatar os aspectos positivos de Althusser, né? Existem também muitas críticas dentro do campo do marxismo, existem muitas críticas ao estruturalismo, né? Eu, por exemplo, o Poulantzas, ele é um autor que foi discípulo de Althusser, né? Eu gosto muito mais do Poulantzas das últimas fases do que quando ele estava muito próximo do Althusser. Eu acho que aí é questão de preferência, né? de se identificar, né? Porque às vezes me dá a impressão, né, que essa influência do Durkheim, né, Merleau-Ponty, Durkheim, Marcel Mauss no pensamento estruturalista torna-o um pouco positivista, um pouco formalista, né? Desvaloriza o sujeito, né? Desvaloriza o sujeito, né? Não teria muita competência para entrar, né? Mas essa ideia do sujeito indeterminado, né? É o sujeito indistinto, o sujeito não individualizado, né? Até que ponto isso não te impediu de ver manifestações de sujeitos concretos, expressando relações humanas positivas, relações humanas questionadoras do individualismo, do egoísmo, dessa ética utilitarista, maximizadora de custo, dos benefícios e minimizadora dos custos, né? Utilitarismo, né? Achei muito interessante você dizer que o marxismo é um campo em aberto, isso eu concordo plenamente. Eu acho que é antimarxista fechar o marxismo, né? Porque o marxismo ele se pauta na dialética. A dialética é transformação, né? Transformação e o marxismo dá à transformação uma explicação materialista, que eu chamo de dialética materialista. As contradições nas relações materiais tal produzem transformações. Então, obviamente que se existem transformações na realidade, essas transformações também vão impactar no conhecimento em geral e, portanto, também no próprio marxismo, que é um conhecimento, né? E gostei também quando você falou das ideologias, né, que se concretizam, né, baseado em Althusser. Elas têm uma concreticidade através dos seus ritos e de suas práticas, né? Às vezes, eu acho também importante que nós marxistas, a gente não faça panfleto dos nossos trabalhos, entendeu? Porque eu acho que a melhor defesa do marxismo é você ser marxista à distância, sim, sem ser panfletário, porque isso aí acaba prejudicando, né? Acaba prejudicando. Então, sintetizando, assim, eu gostei da sua pesquisa, da sua
abrangência de autores, né? Da sua vontade de conhecimento, informação, acharia que precisaria levar em conta, né, para outras situações de pesquisa, a questão do rigor do conhecimento, né? A informação pode ser ampla, mas ela tem que ser enxugada, ela é a matéria-prima para o conhecimento, que é diferente da informação. Ele é a informação trabalhada, né? Informação. Então, eu falei isso como críticas, tentativa de contribuir positivamente para o seu trabalho, né? E parabéns pela capacidade de mobilizar tanta leitura, tanto estudo. Parabéns para vocês dois. Deixa eu agora. Em primeiro, colocar assim, o nome ética do Devir pode até ser novo, a ideia do Devir está tanto em Hegel quanto em Marx. Não, certo. Assim, da ruptura do Viraci. E, assim, talvez eu nem tivesse ideia de que o nome tivesse tanta novidade, porque tem muito encontro na leitura do Meszaros, tem muito encontro na leitura do Lukács, da ontologia do ser social. Mas efetivamente existe uma defesa minha de que a lógica sociometabólica, o processo sociometabólico do capital é incorrigível. Então essa ética ela é impossível, não que as pessoas não possam dialogar com essa ética, inclusive construí-la no presente para que ela exista no futuro, mas ela não é possível senão através do dever, através da ruptura, através de uma outra sociedade. Dentro da sociedade atual, você pode, efetivamente, se pautar por essa ética, ser militante dessa ética, ser militante dessa filosofia, dessa política, mas ela como ética, e eu realmente coloco a ética no campo da política e do coletivo, muito mais que no individual, ela não pode se concretizar. E aí eu acho que seria utópico dizer que ela pode se concretizar, mesmo nos exemplos de solidariedade ou de doação que existem do MST, da Teologia da Libertação, da Comunidade Eclesial de Base, são tentativas efetivas de fazer essa transformação. Mas eles estão dentro da lógica perversa, da dinâmica sociometabólica do capital. Inclusive eu dou um exemplo, não aqui, estava dando um exemplo, que eu fiz um debate na segunda-feira sobre a questão, por exemplo, da economia solidária. A economia solidária não é uma alternativa ao capitalismo. A economia solidária pode ser um foco de luta, até um foco de luta filosófica contra o capitalismo. Mas enquanto existe capitalismo, ela vai ficar subordinada e precisa, inclusive, que o sistema financiarize essa economia solidária, confirme no mercado essa economia solidária para que ela exista. Por mais que dentro dessa economia solidária exista uma luta contra o capital, se ela não se confirma na lógica do mercado, se o mercado dos valores não insere a financiarização da economia solidária, essa economia fenece, porque as pessoas efetivamente necessitam a todo momento que aquilo que é produzido na economia solidária com outros valores, com outra perspectiva, seja levado ao mercado e confirmado como produto. Se depois de todo aquele aparato da economia solidária você leva para o mercado os produtos da economia solidária, eles são recusados, todo o movimento cooperativista, todo o esforço que é feito, ele fenece. Eu tive inclusive esse ano, na prática, vendo cooperativos de catadores de lixo de Minas Gerais. E por mais que eles trabalhem para que as pessoas fiquem na economia solidária, cada vez que um companheiro ou uma companheira que está lá na cooperativa de catadores tem uma oferta de melhor emprego, ele sai. Então o embate que ele faz contra o capital 2, 3, 4 anos, quando ele chega e coloca um salário maior para aquele companheiro que está naquela luta ali contra o capital, ele vai e fala, olha, beleza, eu estou aqui, tenho ideologia, sou socialista, mas o máximo que eu consigo tirar aqui na economia solidária é o salário mínimo. Me ofereceram 2, preciso sobreviver, tchau para a economia solidária. Então o que eu coloco no trabalho é que dentro do capitalismo essa lógica é incorrigível. Tem o exemplo, eu até coloquei, do Robert Owen, que fez toda aquela experiência, a primeira crise capitalista colocou por terra toda a experiência do Owen, que ele queria dentro do capitalismo ter um espaço de utopia permanente que não fosse agredido, não fosse corrompido
pelo capital. A primeira grande crise levou ele à falência. Então todas as conquistas que a gente faz nesse campo estão a todo momento correndo perigo de serem corrompidas ou serem jogadas por terra. Qualquer grande crise, você deve ter visto ontem no Jornal da Globo, 120 mil trabalhadores talvez sejam mandados embora na Grécia. Qualquer grande crise do capital coloca em risco qualquer tentativa de reforma no sistema. O sistema é irreformável. Por isso que no presente a gente tem sim os alicerces, as estruturas, a disputa filosófica, e aí eu pego até a ideia do Baju como uma filosofia engajada na política, uma filosofia, para se ter o nome de filosofia, tem que ter esse engajamento, que cria a perspectiva desse futuro, mas que é irrealizável no presente. Eu não consigo, por isso que é do Levi, eu não consigo ver no presente essa possibilidade de realização dessa ética. Talvez por isso eu não tenha apontado no presente a forma que ela pode se traduzir, senão como a possibilidade do futuro. Colocar que eu também fiz a crítica ao Althusser. Há espaço de diálogo no Althusser, mas quando eu falo da distinção do sujeito, eu trago para o sujeito coletivo do Gramsci, que é uma outra figura do qual o Althusser tem um diálogo, maior até do que o Badiou. Ele tem diálogo com essa história do sujeito coletivo. Mas no próprio ser do marxismo mais positivista, o Engels, naquele texto sobre o grão de centeio, e que é profundamente filosófico, ele praticamente nega o papel do indivíduo, que é uma discussão antiga no ser do marxismo, inclusive o marxismo mais positivista, a negação do papel do indivíduo na história. O indivíduo não tem nenhum papel. E eu não estou dizendo que ele não tem, estou dizendo que o papel desse indivíduo é indistinto. Que por mais que a gente tente intervir na história humana, e vamos intervir, nosso papel é importante, nós não intervimos com intentio reta, que é uma tese do Lukács, mas sempre com intentio umbrica. A gente tenta fazer algo, esse algo intervém, esse algo ajuda a acelerar o processo de ruptura, o evento, o acontecimento, a ruptura do devido, mas não da maneira como nós propusemos, não da maneira como nós tínhamos desejado, não da maneira como nós queríamos que fosse. Isso não significa que os nossos esforços individuais vão ter que ser nesse sentido, porque senão a gente entra no extremo oposto, que é do messianismo, que é do fatalismo, que é de esperar que o mundo chegue a um processo de ruptura ou de crise para atuar. Você que é da ciência social e que também vive na política, vê que boa parte hoje do movimento marxista no Brasil é fatalista, é messiânico. Fica esperando acontecer uma grande crise para atuar, e se alguém atua antes dessa grande crise é chamado de oportunista ou traidor do marxismo. Virou uma grande igreja. Existe uma grande igreja, eu até brinco, igreja dos marxistas do sétimo dia, que fica esperando algum dia estourar uma revolução no mundo para atuar. Enquanto essa revolução não estoura, todos que atuam são traidores. E aí eu acho... Você chama de atuar, só para entender, atuar, o que você chama de atuar? Atuar politicamente, intervir politicamente. Quando eu falo que a ética é do futuro, os princípios dela já têm que ser plantados no presente, senão não tem futuro. Você não vai conseguir ter um futuro se você não atuar. Por isso que o Althusser é importante. Não, o que é uma atuação traidora? Desculpa, só isso que eu queria entender. Atuação traidora. A atuação traidora que você falou. Que Não que a gente faça isso. Não, que eles falam. Todos aqueles que atuam dentro da estrutura do Estado, para eles reduzem a um órgão de coerção de classe. Então, o Estado não está em disputa, o Estado não tem dimensões, não há mediação dentro do Estado. Como não tem mediação, todo aquele que atua dentro dos aparelhos de Estado, e aparelho de Estado, estou usando a lógica do Althusser, que é muito mais do que simplesmente a justiça, a polícia, a escola, a igreja, a família. Quem atua dentro desses aparelhos é traidor. Porque efetivamente não está atuando pela revolução. Se você perguntar eles como é que se chega à revolução, eles não sabem. Mas enquanto não se chega à revolução, você só faz uma alegação meio esquizofrênica de tudo. Se você vai, por exemplo, dentro da igreja fazer a disputa, e aí tem apontamentos nesse sentido, de que, por exemplo, a ideologia tem que ser ativa, a filosofia tem que ser ativa. Eu não sou católico, mas na disputa entre a Opus Dei e a teologia da libertação, se me chamarem para intervir, eu vou gozosamente intervir a favor da teologia da libertação. Não porque eu acredite em Deus, mas porque eu acredito que aquele embate entre teologia da libertação e Opus Dei é muito importante para que haja essa ruptura. Isso não vai acontecer ruptura nunca. Se eu digo, não, eu sou ateu, não vou atuar nem a favor da teologia da libertação, nem a favor do Opus Dei, isso não me interessa, eu efetivamente estou traindo, aí sim traindo no sentido
vaginiano, porque você não é negligente com algo que eu não posso ser negligente. A disputa dentro do seio da Igreja Católica entre a teologia da libertação e a Opus Dei, ela tem reflexo na luta política na base. Né? Tem reflexo na luta política que nós, não somos católicos, fazemos e sofremos. Né? O PT é um grande partido católico hoje no Brasil. Né? Quem milita dentro do PT sabe que o PT, 90% das pessoas, ou 80% das pessoas do PT são católicos, com influência da teologia da libertação, da comunidade eclesial de base, por mais que eu não tenha nenhum diálogo religioso com a teologia da libertação, dialogo gostosamente na questão da disputa desse devir. Então, a distinção do sujeito em algo sério, eu não me referi a Badiou, embora tenha várias de diálogo, é no sentido de que esse sujeito ele só vai conseguir se perfazer como filósofo, como militante dessa ideologia do devir, através da ideologia, através de uma boa filosofia, através de uma boa política. Ele sozinho, como indivíduo, ele não vai conseguir intervir na sociedade. Isso não significa sair da filosofia que nós não temos que fazer nada, não é isso que eu digo na dissertação. É um pouco estranho, porque é um pouco estranho, porque realmente a dialética é diferente da linha cartesiana. Algumas proposições que você coloca, elas apresentam linhas de contradição em si mesmo. O próprio Marx tem essas linhas de contradição. Ao mesmo tempo que ele era muito messiânico, que ele apontava a revolução praticamente para o dia seguinte, ele depois fazia uma leitura e dizia, não vai acontecer a revolução no dia seguinte. E aí você tem que ler o Marx não através das falhas do Marx, mas através das virtudes do Marx. Né? Sobre o trabalho, eu quero ser justo com os meus orientadores, já fizeram essa crítica, justificado prolixo. Isso é um defeito meu, acho que é um defeito não só dos marxistas, mas dos militantes políticos. Né? A questão da militância política acaba atrapalhando, intervindo, né? Porque você não consegue efetivamente ficar só restrito à academia. Isso foi um grande problema, inclusive, aqui durante o período do mestrado, para mim. E um grande problema que os meus orientadores clássicos ficaram malucos comigo, né? Mas é algo que, ao mesmo tempo, está dentro do meu DNA. Por exemplo, eu hoje, de defesa de dissertação, ontem, 5h45 da manhã, eu estava fazendo um piquete greve. Né? E hoje eu disse para o pessoal que pela primeira vez na minha vida, em 14 anos na justiça, eu vou furar uma greve. E eu me sinto até mal, coisa engraçada. É algo que entra no DNA e que, inclusive, torna raro. Há claramente uma distinção entre academia e vida política sindical. Né? Fazer essa cisão é algo muito complicado. Na verdade, eu estou sofrendo um pouco para ser menos político e mais acadêmico. É um processo de processo reconhecido. Reconhecido por mim, entendeu? Inclusive, já apanhei muito aqui dos dois, várias vezes eles fecharam essa porta aqui, eu saí marcado das chibatadas dadas pelos meus orientadores, até para fazer justiça, para que eles não pensem que eu não fui. Não concordou com alguma coisa? Completamente, por isso que estou deixando você finalmente falar. As outras vezes sempre cortamos, dizendo temos que organizar a forma, vamos esperar com o conteúdo. Agora, bom, que eu impor isso mas foi... temos também que, eu só deixar tempo para vocês. Só colocando que esse defeito que continuou na dissertação final foi sempre combatido pelos orientadores. É um defeito do mestrando mesmo. Então você vê que eles tinham razão. Tinham razão, eles têm razão, e é algo que efetivamente eu pretendo permanecer e até evoluir na vida acadêmica, eu vou tentar corrigir a cada momento. Para o marxista, a formação é a vida inteira. Não acaba a formação aqui, defendi a dissertação, sou mestre, tem um título, acabou. Não é isso. Fora dos livros que eu li, tem dezenas para ler após a dissertação, até para talvez daqui a um ano falar assim, olha, é melhor me tirar 50% do que está aqui, porque tem muita coisa aqui para ser corrigida, melhorada, restrita. Isso aqui é só um apontamento para um caminho permanente de leitura e aperfeiçoamento, é assim que eu vejo. Vamos lá, está na hora da sua chibatada. Não. Só perguntar para o seu Marcos se ele for satisfeito. Perdão, Marcos. É só uma, se puder, só uma colocação que eu fiz.
que eu senti um pouco debate no campo da ética mesmo. Parece que você está mais preocupado com a política, com a ruptura. Por que não um debate mais no campo da ética, né? Entendeu? Porque eu até pegando o Badiou, eu coloquei muita ética na questão do campo primordial da ética ser a política, dessa disputa ética ser mais no campo do sujeito coletivo ou do sujeito distinto que do sujeito individual. E aí eu acho que fica parecendo que não há um debate ético, mas há uma